Oi, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto psicológico da quarentena e como que a gente pode estar reduzindo esse impacto. Para falar desse assunto, que eu não sou expert no assunto Covid-19, eu pesquisei e eu encontrei um artigo de um pesquisador chamado Brooks, recente agora de fevereiro desse ano, e ele fez um estudo falando de uma avaliação de outros estudos realizados em surtos anteriores, como o SARS, o Ebola e o H1N1. Então, o que ele falou? Ele falou o seguinte, ele constatou que havia uma maior prevalência das respostas emocionais negativas entre as pessoas que estavam em quarentena, como medo, tristeza, culpa, a confusão, a raiva, o baixo humor, irritabilidade, ansiedade, insônia, entre outras. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas, né? Esse sentimento está muito prevalente. E ficou ainda mais evidente entre os profissionais da área de saúde. Claro, estão lá na linha de frente e vão estar acontecendo isso. Uma das coisas que eles viram como um fator que consideraram que poderia ser decorrente a essa quarentena, a associação de abusos, né? Abuso de álcool, dependência do álcool, depressão, a transtornos de estresse agudo, às vezes até de um transtorno de estresse pós-traumático, considerando 3 anos após esse período, né, desses surtos anteriores, tá? Não estou falando do Covid. Ele fez uma avaliação do SARS, do Ebola e do H1N1. E também foi possível notar que alguns sintomas da população geral, ele identificou uma relação direta entre as pessoas que tinham algum tipo de histórico psiquiátrico e a apresentação de raiva, de ansiedade, 4 a 6 meses depois da liberação da quarentena, sugerindo que essas pessoas elas precisariam de um suporte extra durante a quarentena. Então, eu vejo isso muito no consultório de pessoas que estão bastante impactadas, com bastante ansiedade em função dessa questão, né? E o quanto que a gente conversando, o quanto que a nossa conversa, o esclarecimento do que é, o que não é possível ser feito, né? Dados de realidade, com dados factuais, o quanto que isso melhora esse transtorno ansioso, né? O quanto que melhora até sintomas depressivos. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente estar considerando, né? Que é importante estar cuidando, principalmente das pessoas que têm algum antecedente, né? Psiquiátrico e independente, pessoas que estão tendo um aumento da ansiedade, até de sintomas depressivos durante esse momento. O que mais ele viu? Que muitos participantes continuavam a se envolver com comportamentos de prevenção, até mesmo depois do término da quarentena. E que demorou um tempo para voltar à normalidade. Por que eu estou falando desse artigo? Porque eu acho que é importante para a gente parar para refletir. Então, tem estudos anteriores que mostram coisas que podem vir a estar acontecendo, né? Do que depende de você, porque a gente só controla o que tem dentro da gente, é uma reflexão. O que eu posso estar fazendo? Que dados que eu estou usando? Quais são os dados reais? Quais são os dados imaginários? Que tipo de preocupação que eu estou tendo? Será que é uma preocupação real? É uma preocupação que não é tão produtiva? Né? Então, o que ele falou? Que fazia-se necessário mapear os principais fatores de estresse não só durante o período da quarentena, mas também depois, né? Que estratégias que poderiam ser feitas, né? Criado, o que a gente poderia estar fazendo para reduzir as consequências negativas na saúde mental e no bem-estar das pessoas que estão vivendo, que nós estamos vivendo nessa situação. Então, para isso, o que o Brooks fez? Ele identificou, no estudo agora de fevereiro, 5 fatores de estresse principais durante o período da quarentena. O que ele relatou? Primeiro, a duração. Então, era quarentena, né? Já estamos acabando o ano e a gente está ainda em isolamento. Medo da infecção, muito frequente, isso é muito intenso e isso apavora as pessoas, porque a gente não tem esse controle, eu não tenho o controle, a gente tem noções de higiene básica que a gente tem que ter, mas eu não sei quem que eu estou encontrando, se está infectado, se não está, então isso acaba atrapalhando a cabeça, né, no sentido de gerar mais ansiedade, por isso a gente tem que estar lidando com cautela com relação a essa situação, para não ficar maximizando mais o que é, né, a frustração e o tédio, porque você está privado de fazer um monte de coisas, principalmente as pessoas que têm uma tendência a se abastecer de pessoas, estão sofrendo muito mais. Eu vejo isso muito no consultório, pessoas introvertidas estão adorando a quarentena, continua assim.
Agora, as pessoas que são extrovertidas sentem falta porque elas buscam energia nos outros, no grupo, nas pessoas, no abraço, no toque. Estão sofrendo muito com isso. Suprimento inadequado e informações inadequadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Informações inadequadas, até quando essas informações são reais ou não. O primeiro fator referente a essa duração da quarentena foi o ponto que ele colocou, né? É necessário que as pessoas pensem em estratégias para que o período de quarentena não gere efeitos negativos na saúde mental das pessoas. O que eu posso fazer dentro desse período para estar trabalhando a minha ansiedade, o meu medo, a minha raiva, a minha tristeza? Tudo isso vocês têm que estar pegando o caderninho aí e tá tentando buscar saídas. Então, nesse cenário, acaba ficando no nosso, né, cenário atual, crítico, porque tá muito intenso, né? Acho que a gente nunca viu algo assim tão intenso de você estar tão limitado. Não é uma coisa de estar isolada, mas é uma coisa de estar aderindo a recomendações que as autoridades estão solicitando, né? Então tem uma lei, você tem que, né? Não dá para romper. Então isso também gera ansiedade nas pessoas, né? O medo da infecção, principalmente mulheres grávidas, crianças pequenas, relatam-se os maiores temores quando diz respeito a estar tendo algum cometimento no que diz respeito à saúde. Medo de se infectar e infectar outras pessoas, principalmente membros da família, as pessoas mais idosas. Isso se intensifica quando experimentam alguns sintomas físicos. Então, o que é uma dorzinha de garganta já é Covid. O que é um espirro já é Covid. O que é uma dor de cabeça, um mal-estar gastrointestinal, já estou com Covid. Então, isso gera respostas severas e isso pode perdurar. Então, a gente tem que estar atenta a essa questão do que é factual mesmo, né? O que é uma emoção que eu tô tendo, que eu tenho que sentir, e o que não é. Porque a gente está lidando com dados concretos e não ficar imaginando coisas. O confinamento, a perda da rotina, a redução do contato social, contato físico com as pessoas, aí vai levar aquilo que eu falei, tédio, frustração, bem como uma sensação de isolamento com relação ao resto do mundo. Isso mostrou uma coisa muito angustiante nesse período. A falta de suprimentos básicos, que não está acontecendo, mas no começo a gente ficou assustado podendo ter isso, falta de água, falta de arroz, falta de comida, medicamentos, né, álcool gel, que é aquela loucura pelo álcool gel, tudo quanto é canto não tinha. Então, gera frustração durante esse período. E raiva também de outras pessoas que usam esse período como uma forma de estar lucrando. Máscara, não tinha máscara, era uma loucura no começo, né? E por fim, o último fator de estresse identificado nesse período da quarentena constituiu a precariedade das informações por parte das autoridades públicas de saúde, por diversos participantes relatarem uma insuficiência na diretriz sobre as ações e serem o que fazer, né? Qual é a conduta que eu tomo? Então ninguém sabe o que fazer exatamente. Gera uma confusão muito grande. Isso associado à falta de coordenação entre as múltiplas jurisdições e níveis de governos envolvidos, bem como a falta de transparência dos oficiais de saúde do governo sobre a gravidade de fato dessa pandemia. A precariedade dessas informações tem sido um problema enfrentado no Brasil, né, gente? Desde as primeiras semanas, as sugestões da quarentena, a gente viu que estava tendo bastante contradições nas informações, incongruências dos dados fornecidos pelo Estado não ofertam segurança à população, para que a medida de segurança sejam, de fato, executadas. Além disso, o país continua com essa dificuldade de realizar testagens. Eu não sei como é que está hoje, eu peço desculpas para aqueles que são mais atualizados do que eu, mas eu acho que isso é uma questão, e muitas vezes tem uma falsa segurança, porque você faz uma testagem e fala que esse teste já não funciona, isso não tá legal, e aí gera uma certa insegurança nas pessoas, porque se tem um custo, tem que fazer, isso gera um custo, né? A queda da questão econômica, no sentido de perderem emprego, de perder o número de clientes para os seus negócios, de negócios fechados, né? O quanto que não impactou na questão econômica, gerou um estresse com relação à questão financeira, perdas financeiras, problemas significativos que vão se estabelecer dentro da casa das pessoas por conta dessas perdas do poder econômico. Então teve um grave sofrimento socioeconômico gerado por esse momento e com certeza um grave problema psicológico. Isso agrava principalmente quem é autônomo, né, que sabe que fica uma incerteza, não sei como é que vai estar acontecendo, o que eu vou ter que fazer, vou ter que interromper minha atividade profissional, vou estar me reinventando, o que eu vou estar fazendo, como que eu planejo isso, porque não tem um planejamento claro, né, qual é o fim disso, né, então isso gera momentos que causam muito desconforto, muito estresse, né.
Então, quais que são, de fato, as medidas que podem ser implementadas como parte do processo de planejamento no fim dessa quarentena para reduzir esses aspectos, esses impactos psicológicos nas pessoas envolvidas? Então, assim, eu acho que o que o Brooks fala, né? Dar às pessoas o máximo de informações possíveis, uma comunicação clara e efetiva, fornecer os suprimentos adequados, acho que isso a gente não está tendo problema, criar estratégia para reduzir o tédio, melhorar a comunicação, e para isso a gente precisa estar sabendo quais são os nossos fatores externos de estresse, né? O que está acontecendo e o que a gente pode estar fazendo para estar reduzindo isso. Uma outra estratégia importante, num estudo realizado por ele também, com outros pesquisadores, refere-se a você estar pegando as experiências de outras situações já ocorridas e estar conectado com o que já aconteceu, tirando um pouco de experiência disso, né? Avaliando a real gravidade do que está acontecendo, fazendo com que essas experiências passadas possam estar empoderando a todos nós e restaurando essa tranquilidade dentro das pessoas que estão envolvidas. Então, cuidando mais dos nossos profissionais de saúde, ajudando uns aos outros, é o que eu vejo que as pessoas costumeiramente estão fazendo cada vez mais, né? E agora, mais do que nunca, gente, é tempo pra gente parar, para poder fazer jus àquilo que a gente sempre se propôs a fazer, né? A grande parte das pessoas, né? Tendo o acolhimento, não só o acolhimento das coisas do dia a dia, do que você pode fazer para estar ajudando quem está precisando, mas um acolhimento emocional. Eu acho que basicamente isso é muito importante, acreditando que a gente tem essa capacidade de estar se reinventando na crise, né? Não é o porquê, mas é para quê que eu estou passando por esse motivo, o que posso estar causando dentro de mim, que momentos de reflexões eu posso parar para ter, que momentos de parada, de automatismo, que eu, se tivesse continuado do jeito que estava, provavelmente muitas pessoas estariam fazendo o mesmo. Quantas coisas eu vejo que impactaram positivamente as famílias, no sentido de estar mais presente com os filhos, de estar olhando para os filhos, de estar reconhecendo os filhos, de estar olhando para o parceiro, de estar olhando para as coisas que podem ser melhoradas nessa situação. Claro que é muito triste todas as perdas que nós tivemos, mas quanta coisa a gente pode estar olhando de uma forma a estar se empoderando, né? Para que está acontecendo isso? E aí, de fato, você pode estar olhando para essa situação toda e entendendo que você é responsável por aquilo que você consegue controlar dentro de você. Fora, a gente não consegue ter esse controle. Se você consegue entender que você é um ser vulnerável, você diminui essa intensidade do medo, essa intensidade do tédio, essa intensidade da ansiedade, da raiva, da tristeza que possa estar acontecendo e que possa estar pairando aí na sua casa. Então, tenta sempre olhar as coisas como fatos, né? E cuidado com as interpretações frente às informações que não são informações adequadas. Evita ficar se contaminando com muitas informações, revista, jornal, isso não vai te agregar nada. Tenta fazer o que é importante para você fazer, tá se cuidando, mantendo a higiene, lavando mão, trocando de roupa quando chega em casa, higienizando o sapato, evitando estar em aglomerações, usando a máscara, né? Eu acho que isso já é um passo bastante importante para você estar buscando essa sensação de tranquilidade dentro de si. Se a gente ficar olhando para fora, a gente vai estar olhando para um mundo de incertezas e coisas que a gente não consegue controlar. Portanto, vai aumentar ainda mais a sua ansiedade. Então lembra, a gente só consegue controlar aquilo que está dentro da gente. O que está fora a gente não consegue controlar. Então cuida das suas emoções. Cuidado para você não dar asas para as emoções negativas, ok? Então vamos junto, vamos continuar buscando, informando, porque esse é um assunto que não é o meu métier, mas é um momento que eu e a minha equipe, a gente trouxe esse assunto para vocês também estarem refletindo junto comigo sobre esse momento que, como o Brooks falou, se a gente não cuidar, posteriormente vai ter bastante casos de depressão, de ansiedade, de um estresse muito grande. E a gente pode evitar se a gente cuidar agora do quê? Das nossas emoções, ok? Então, bom trabalho para vocês e calma, respira, nada que é dura para sempre, e a gente trabalha em cima do que dá para ser mudado, o que dá para ser controlado, só tá dentro da gente. Fora, a gente tem um mundo de incertezas e um mundo de coisas que a gente não consegue controlar.
aceita isso. Aceitar isso não é conformismo, mas simplesmente lidar com dados de realidade, ok? Vambora, vamos trabalhar isso, pessoal.